Uma construção que foi uma afronta a Deus. Construção tal que foi a maior confusão na comunicação da história. Hoje nós vamos conhecer a tal polêmica Torre de Babel. Mas logo após a vinheta. E aí, Ronaldo, já ouviu falar da famosa Torre de Babel? Claro que já, é uma novela que passou lá no Brasil quando eu era mais jovem. Mais jovem? Ixi, aí eu não era nascido não, hein? Mas tô falando daquela enorme torre que foi construída muito tempo atrás, logo depois do Noé, eu acho que foi. Isso mesmo, depois do Noé, que era uma torre que os homens quiseram fazer e Deus se sentiu afrontado porque os homens fizeram aquela torre para se chegar ao céu e em desobediência a Deus, porque Deus tinha dado uma ordem para que todos os homens se multiplicassem e povoassem a terra inteira. Então com aquela torre ia fazer com que as pessoas se juntassem só ali mesmo. Sim, naquela época eles acho que só falavam uma língua, né? Que língua será que eles falavam? E será que era o chinês ou o Brunão? Indiano? Nem sei. Por causa dele, hoje nós poderíamos falar só uma língua, hein? Já pensou se nós comunicasse no mundo inteiro só em português, cara? Ia ser bom, não precisava ficar estudando inglês, né, galera? Vixe, rapaz, no inglês, no japonês, eu já me embanando todo. Imagina com esse monte de língua. Aliás, eu lembro desde que eu cheguei no Japão. Cheguei no avião, a aeromoça falou assim pra mim: beef or chicken? Aí eu falei: yes, yes. E também tem uns brasileiros que chegam no Japão e começam a imitar os japoneses, né? Chega no combine, aí a mulherzinha fala: irashaimase. Aí você fala: shashamase. Aí tá certo, né? Mas vamos voltar pro vídeo agora. Provavelmente quem liderou a construção da torre naquela época foi Nimrod. Segundo a própria Bíblia, Nimrod foi um poderoso caçador diante do Senhor, além de ser um fundador de diversos reinos, entre eles a Babilônia. Mas por ser algo muito antigo, os arqueólogos não conseguem afirmar ao certo quem foi Nimrod. Enquanto uns dizem que ele foi um dos principais deuses da Babilônia, outros afirmam que ele era o famoso gigante Gilgamesh dos Sumérios. E a Suméria, para quem não sabe, é a primeira civilização antiga conhecida na história, até hoje. Uma curiosidade em relação à construção da torre é que em Gênesis 11:3 está escrito assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche, em vez de argamassa. E foi por causa desse versículo que alguns pesquisadores fizeram o teste de queimar bem os tijolos, para ver o quanto de peso que eles suportariam e se eles aguentariam realmente o tamanho da torre que seria construída. Na Bíblia não há nenhum relato sobre as dimensões da Torre de Babel, mas em alguns livros apócrifos nós podemos encontrar supostas dimensões da torre. O livro de Jubileus, por exemplo, afirma que a torre teria 2.484 metros de altura. Era grande pra chuchu, hein, Rô? Vixe, enorme, hein? Já pensou? Se fosse feito naquela época, acho que o pessoal já ia inventar o bungee jump lá naquela época mesmo, hein, Brunão? E tem também o terceiro Apocalipse de Baruque, que aponta um tamanho muito menor, com 212 metros de altura. E apesar de ser bem menor se comparada com a do livro dos Jubileus, ela também seria a maior torre do mundo. Pelo menos até a Torre Eiffel ser construída, já que ela tem 324 metros de altura. Hoje em dia essa torre seria bem pequena, né, Rô? Porque tem aquela torre de Dubai, aquela Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura. É, pode crer, hein? Ia ser minúscula. Grande pra chuchu essa Burj Khalifa, hein? A Babilônia se localiza no atual Iraque, onde já foram encontrados diversos registros históricos que sugerem ser a Torre de Babel. Inclusive uma pedra muito antiga com o desenho de uma torre em forma de zigurate, ao lado de um homem com um chapéu segurando um bastão, que muitos historiadores acreditam ser Nabucodonosor II. Quer saber o que está escrito nessa pedra, datada mais de 2.500 anos antes de Cristo? Seu coração se tornou mau. Babilônia submeteu os pequenos e os grandes. Ele, uma divindade, confundiu os idiomas. O seu lugar forte, que por muitos dias eles edificaram, numa só noite ele trouxe abaixo. Pois é, Brunão, percebeu a semelhança com o que está escrito na Bíblia? Que Deus ele derrubou a torre em uma só noite, porque o coração do homem se tornou mau. Que nem a história do Titanic, né? Que os homens falaram que nem Deus afundaria aquele navio. E olha o que aconteceu.
Pois é, né, pessoal? Eu vejo Deus assim, é um ser bem alegre, gosta de todo mundo, mas aí se você provocar a ira dele, aí tem que arcar com as consequências, né? Verdade. Então é isso, galera. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Comenta aqui embaixo também, hein? E se tiver mais sugestões com um tema parecido com esse, escreve aí que a gente vai estar fazendo vídeos aí pra vocês também. Beleza? Beleza. Então até a próxima de Tag!